renovado nas nossas vidas, essa manhã já é motivo para glorificar. Só de estarmos aqui, de ter acordado essa manhã, já é motivo para glorificar. Não espere o pregador falar palavras bonitas, não espere nada para glorificar, porque você já tem tudo em você. A vida, o ar e o Senhor Jesus, amém? Assim diz a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, este versículo a gente usa muito no evangelismo. E não é errado usá-lo no evangelismo, porque realmente Jesus está à porta, que é o coração, e ele bate. Ele quer entrar, só que Jesus não é mal educado. Ele espera a permissão de cada um para ele entrar. Só que hoje, eu quero trazer essa mensagem como ela foi escrita. Ela foi escrita para uma igreja. Foi escrita para a igreja de Laodiceia. E eu estudei essa mensagem, fiquei lendo e ouvi a respeito deste versículo. E senti algo que há muito tempo eu sinto nas igrejas. Quando a gente fala igreja, a gente não diz quadrangular, a gente diz a igreja como um todo. Porque quando Jesus disse que vai buscar a igreja, ele não especificou o nome dela, ele disse a igreja. Nós, homens, que colocamos um nome em cada uma. Mas ele vai buscar um povo como um todo. Uma noiva, que é uma igreja, são separados, chamados para fora. Então, quando a gente diz igreja, quando a gente vai pregar aqui e fala sobre igreja, a gente está falando da igreja noiva de Cristo. A igreja como um todo. Porque senão a gente vai pregar algo aqui, fala de igreja, todo mundo vai achar que é a nossa. Mas não é a nossa, é a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo. Essa carta, em Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22, é a 7ª carta que é a igreja de Laodiceia. É uma carta direcionada à igreja em Laodiceia. Essa igreja, Jesus, inicia a carta se apresentando como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em todas as cartas que Jesus pediu a João para escrever, e ele foi falando, ele se apresentou primeiro, e ele aponta as obras, que todas as 7 cartas a gente vê ele falar: eu sei das tuas obras. É algo que nos assusta e alguns até os alegram. E Jesus fala: eu sei das tuas obras, aponta as obras boas e as obras más. E os aconselham, os chamam à ação e ao arrependimento. Muitas das vezes foram 5 igrejas que Jesus chamou ao arrependimento. E ele termina com uma promessa, e falando da sua vinda. São 7 cartas a 7 igrejas específicas da Ásia Menor, atual região da Turquia. E estão no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Essa carta, a primeira carta, na verdade, foi escrita à igreja de Éfeso, a segunda Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta Tiatira, a quinta Sardo, a 6ª Filadélfia e a 7ª Laodiceia, na qual vamos falar hoje, agora. Louvado seja Deus que a gente vai falar dessa carta como um alerta para as igrejas de hoje. Porque essa era uma igreja que existia. Era uma igreja que não era nem quente nem fria. E Jesus disse: antes fora fria ou quente. Era uma igreja morna. Uma igreja que achava que estava cultuando a Deus. Uma igreja que achava que estava fazendo certo. Uma igreja que achava que tinha o poder de Deus. Uma igreja que achava que era separada. Uma igreja que achava que estava fazendo certo. Mas sabemos que a igreja é separada. E algumas igrejas têm se adaptado ao mundo. A igreja não deve se adaptar ao mundo. A igreja deve fazer a diferença, não se conformar, mas transformar o mundo. É isso que está escrito. E algumas se adaptam ao mundo. E essa igreja também, de Laodiceia, se achava autossuficiente. Ela achava que por ser uma igreja rica, pelos seus bens, suas riquezas terrenas, ela achava que não tinha falta de nada. Ela achava que tinha tudo. Ela tinha tudo. Eu tenho poder, eu tenho templo, eu tenho riqueza. Tenho tudo.
mas não tinha nada. Só que ela não sabia disso, ela não tinha sensibilidade para sentir isso. Muitas das vezes vemos isso, igrejas com templos lindos, maravilhosos, pessoas que têm de tudo, mas falta algo, que é o principal, que é a presença de Deus. E louvado seja o Senhor, que não estou falando da nossa igreja aqui do Pires. Eu estou falando das igrejas como um todo. Porque a nossa igreja, ela foi firmada, fundamentada em Jesus, em 4 pilares. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, em breve vai voltar. É isso que pregamos nessa igreja, é o que deve ser pregado neste altar, constantemente. A doutrina da nossa igreja. E eu vejo essa igreja de Laodiceia falar que é rica, que ele diz que rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E quando Jesus fala assim, não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Porque eles tinham tudo, terreno, mas faltava o celestial. Vocês lembram do rico insensato, de Lucas 12, no versículo 20 e 21? Quando Jesus conta essa parábola, ele diz que Deus disse ao rico, louco, essa noite pedirão tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter empresas, não é pecado ter condições, não é pecado. O pecado é você estar firmado em cima daquilo, idolatrar o seu dinheiro, colocar o seu dinheiro como um Deus. E a gente vê que essas pessoas são pobres, porque elas têm tudo terreno, mas não têm o que a gente procura, que é o celestial. Porque quando mais do céu almejamos, mais a gente vê que a terra não tem nada de bom para nos oferecer. Quanto mais espiritual estamos, mais vemos que aqui na terra não temos nada de bom. Mas por isso que devemos continuar espalhando as boas novas do Evangelho. Falar de Jesus. Porque nós não queremos ficar aqui. Não suportamos mais estar aqui. E queremos que outras pessoas venham com a gente. A nossa família, os nossos, que eu prego aqui de Laodiceia, ao qual Jesus escreve essa carta, ela se achava rica, mas diante do Senhor era desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Pois faltava-lhe o principal, que é a presença. E eles haviam perdido a sensibilidade espiritual. A sensibilidade de sentir a presença de Deus e ver que ela não estava ali mais. Estavam tão cheios de si, de eu sou, eu posso, eu faço. Nós temos que esquecer do principal. Perder a sensibilidade espiritual. E o que é triste, ver nos dias de hoje, que acontece em muitos lugares. E que hoje, essa carta nos faz pensar e refletir em busca da sensibilidade espiritual. Que possamos buscar nessa tarde a sensibilidade espiritual para perceber o culto que a presença do Senhor não é real. Porque há cultos que a presença do Senhor não é real. Mas como assim? Jesus não falou em Mateus 18, 20, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali estarei no meio deles? Falou, no nome dele. Mas muitas vezes as pessoas querem pregar um evangelho antropocêntrico, colocando o homem no centro de tudo. Você vai vencer, você é linda, olha para o espelho e fala, eu sou vencedor, não importa o que você fez. Irmãos, o evangelho é cristocêntrico, é Jesus no centro de tudo. É renúncia. O evangelho é deixar na cruz, como foi cantado aqui. É calvário. Não é que o crente tem que sofrer, não. Não é isso, mas devemos lembrar tudo aquilo que Jesus fez. O evangelho é isso. É Jesus, é calvário. É o sacrifício de cruz. É o amor de Deus, um amor incondicional, um amor que João não soube nem explicar. Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. E louvado seja Deus que vocês estão aqui, porque vocês creem. E a gente vê que, muitas das vezes, para agradar homens, colocam Jesus lá fora. Fala, Senhor Jesus, espere um pouquinho, porque eu tenho que ganhar todo mundo aqui, ganhar um aleluia, glória a Deus.
Porque muitas das vezes as pessoas precisam ter seu ego massageado. E não, o evangelho não massageia ego, não é autoajuda, é ajuda do alto. A gente já tem o que não merecia, que é a salvação. Quando olhamos para nós mesmos, vemos quão miseráveis somos, não merecíamos. Mas Deus, com seu infinito amor, nos deu a graça. E isso nos basta. O que vem além da salvação é gorjeta. Então, muitas das vezes, vemos pessoas colocando Jesus para fora, pregando mensagem antropocêntrica, esquecendo da palavra, porque de Gênesis a Apocalipse aponta Jesus. Jesus é a pessoa central da Bíblia. O tema central é o plano de salvação do homem através da obra redentora de Jesus. Mas a pessoa central é Jesus Cristo. E a gente vê que muitas vezes, para agradar os homens, colocam Jesus lá fora e exaltam homens, cantam louvores que exaltam. Eu achei linda a irmã não falar você, porque os louvores estão chamando Jesus de você e a irmã não aceitou. Parabéns, irmã, vocês duas, é isso mesmo, é Senhor, Ele é Senhor dos senhores, Ele merece a reverência, Ele é o Senhor da casa, Ele tem que tomar conta do senhorio da casa, é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle. E é isso que estamos vendo, os louvores estão falando de homens, exaltando homens, levantando homens, e o povo quer isso. Muitas das vezes, quando a gente vai pregar uma mensagem que vai corrigir a igreja, já todo mundo acha ruim. Mas não é hora disso. É hora de aceitar a correção. Eu sou contra bater na noiva, porque a noiva tem um noivo. Eu não gosto que bate na igreja. Não gosto. Eu gosto que corrija a igreja. O que é corrigir? É falar, olha, estão perdendo a sensibilidade. Mas como vamos resgatá-la? Volte para a palavra. Lembra onde caiu e arrependa-te. Aqui o tempo todo fala, arrependa-te, arrependa-te. Jesus está dizendo aqui, ó, eu repreendo e castigo todos quanto amo, ser pois zeloso e arrependa-te. A palavra está dizendo, Ele castiga e corrige todos quanto ama. Se a palavra está te corrigindo, glória a Deus, irmão. Se a palavra está te corrigindo, agradeça, porque o Senhor é o centro de tudo. E que não sejamos crentes mornos, sejamos crentes. Porque o morno, ele está ali em cima do muro, ele não é nem crente, nem do mundo. Antigamente falava crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Devemos, hoje, agora é a hora de firmar, de ser firmados, direcionados da palavra. É hora de decidir qual lado estamos. Porque não é hora de brincar, Jesus está voltando. E a volta dele é iminente. Eu falo isso toda vez que prega, é iminente, a qualquer momento, a qualquer minuto. Toda hora temos notícia que alguém se foi, alguém morreu, uma pessoa jovem, uma pessoa velha, hoje em dia não tem idade, crianças. Essas pessoas, Jesus estão voltando, é uma volta individual, vai ter o arrebatamento da igreja. Mas tem pessoas que não acordaram essa manhã. Será que se arrependeram? Será que ouviram a mensagem? Será que aceitaram a correção da palavra? Eu estava olhando uma frase que dizia assim, lendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, achei muitos erros, todos eles em mim. E toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente acha erro sim, mas é em nós mesmo. A Bíblia é inerrante, ela é absoluta, ela é imutável. Que possamos nos firmar na palavra, possamos ser crentes quentes, fervorosos, como antigamente, Iva, éramos crentes. Onde chegava, todo mundo falava, é crente. Ih, crente. Pastora Adriane mesmo, onde já vai, todo mundo fala, é crente. Ela é diferente. A gente vê a pessoa pelas vestes. Hoje em dia estamos nos vestindo como as pessoas do mundo. Não estamos tendo pudor. Estamos misturando, nos adaptando, e não é hora de se adaptar, é hora de ser quente, de ser sal da terra, luz do mundo. É hora de incendiar o mundo. E a hora vem que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É o Senhor que os procura. E tem alguém aí que o adora em espírito e em verdade? Eu creio que uma pessoa para uma tarde dessa, que está um friozinho dentro de casa, todo mundo queria estar debaixo da coberta, assistindo um filme, novela. Mas louvado seja Deus que estão aqui.
para ouvir a palavra, uma palavra de correção. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que escolheram estar aqui. E a gente vê que ultimamente, como a gente coloca Jesus para fora, é quando a gente se enche do eu. Eu prego, eu faço, eu sou, eu posso. Quem prega mais é eu, quem canta mais é eu. Não, a irmã não pode cantar não, quem tinha que cantar era eu. Ah, a pastora não devia estar ali, quem tinha que ser pastora era eu. Não, somos os membros de um corpo, cada membro é importante. As irmãs que fazem a comida é tão importante quanto os irmãos que estão aqui pregando. As irmãs que limpam a igreja é tão importante quanto os irmãos da diaconia, quanto os irmãos que estão ali no estudo bíblico, quanto as irmãs do louvor, todos importantes. Todos fazem o culto funcionar, é como uma engrenagem. A gente vê que a igreja funciona. É um por todos e todos por um. É aquele movimento todo que faz o relógio funcionar, essa é a igreja. A gente vê que todos são importantes, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Até o pastor da igreja, ele não é mais importante que ninguém, porque a maior autoridade de uma igreja não é o pastor, é a palavra. E se não tiver a membresia para ajudar ele, quem vai ser um pastor sozinho, se não tiver as ovelhas? É todos importantes, todos iguais. Diante do Senhor somos todos iguais, não tem diferença. Então a gente vê que muitas vezes as pessoas não aceitam o dom do irmão, o dom da irmã, não aceitam quem vai pregar. Ah, quem vai pregar hoje é a fulana. Ah, não vou. Quer escolher o pregador. Acha que aqui é YouTube, que você escolhe a pregação, o pregador. Não. Aqui é um lugar de comunhão, de estarmos juntos. Aqui é um lugar onde nós nos reunimos, os salvos se reúnem. Não estamos aqui para nos salvar, somos salvos que se reúnem. Somos membros de um corpo. E o corpo, e os membros do corpo estão tão focados em competir entre si, em divisões, que não percebem que a cabeça está lá fora. Que não percebe que o principal está lá fora. E ele está batendo a porta. É um aviso para a igreja de Laodiceia, mas não é diferente nas igrejas de hoje. Jesus está lá fora batendo, querendo entrar. E se tiver alguém sensível para ouvir a voz de Deus e subir no altar e tiver coragem para falar, ele entra. Se tiver uma irmã da oração sensível para ouvir, ele entra. O louvor é onde abre as portas para a palavra, né? Prepara o coração, prepara o culto. Vem o pregador, traz a palavra. Somos todos importantes. E eu vejo muito, mente de pregador, eles falam isso, que Jesus chega quando a primeira pessoa chega na igreja, porque ele não habita na parede, né, no ambiente feito em paredes, ele habita em nós. Mas quando o primeiro crente chega, ele chega junto. Quem abre a igreja, eu creio que fala assim: Senhor, entra comigo. Se a tua presença não for comigo, nem vou entrar, Jesus. Eu tenho essa frase comigo, eu amo falar ela. Porque eu amo sentir a presença do Senhor, é gostoso. A gente não troca por nada nessa vida. Então, quando o primeiro crente chega aqui, abre a igreja e pisa aqui dentro, o Senhor entra com ele. Mas aí, muitas das vezes, ele entra e expulsamos ele quando vamos competir entre si. Quando vamos ter as contendas, as dissensões. Mas louvado seja Deus que o Senhor está abrindo os nossos olhos. Está nos mostrando que não é a hora de parar, não é a hora de brigar, não é a hora de competir. É a hora de estarmos unidos, porque temos um só propósito, um só alvo. Todos estão aqui para o mesmo endereço. Todos aqui estão com a passagem comprada pelo sangue de Jesus para a eternidade. E eu gosto de falar que o GPS para o céu é a Bíblia. O que nos leva ao céu, o que nos ensina a maneira de viver para a eternidade é a Bíblia. Que possamos estar focados no que a palavra diz, firmados, direcionados na palavra. E hoje eu gostaria de fazer algo profético. Algo que eu sei que na nossa igreja
já caiu por terra. Toda a dissensão, toda a divisão, toda a inveja, todo espírito maligno que tenha tentado dividir nossa igreja caiu por terra em nome de Jesus. E que o Senhor toma o lugar de senhorio dessa casa. Que o Senhor toma o lugar de honra dessa casa, porque Ele é Senhor dessa casa. Em nome de Jesus, que Ele toma o lugar de honra de todas as igrejas, não só nessa, mas de todas as igrejas. E gostaria também de fazer como um ato profético, com um amigo, que muitas das vezes pessoas o chamam de coisa. E me mata, gente. Quer me matar é chamar meu amigo de coisa. Ele não é uma coisa. Ele não é um sentimento. Ele é uma pessoa. Amigo Espírito Santo. Fique à vontade em nosso meio. És bem-vindo aqui. O Senhor é uma pessoa. E uma pessoa que tem sentimentos. Ele é zeloso, Ele é ciumento. Ele ama o teu corpo. Ele ama estar contigo. Não deixe o pecado te afastar do Espírito Santo. Que o Espírito Santo fique à vontade em nosso meio. Que Ele sinta-se à vontade. Que Ele tenha liberdade para nos usar. Para nos usar conforme a vontade e o querer dEle. Em nome de Jesus. Que possa nos esvaziar de tudo que estamos cheios. E nos encher da presença dEle. Nos encher da palavra. Em nome de Jesus. Nos encher de ousadia. Para podermos lutar, defender a palavra. Eu vi uma frase de João Calvino, apesar de não concordar muito com Calvino em algumas coisas, mas ele diz assim: um cão late vendo seu dono ser atacado. Eu não vou reagir vendo a palavra sendo atacada. É hora de reagir vendo a palavra ser atacada. Não vamos deixar a Bíblia ser atacada. Não vamos deixar a palavra ser distorcida nos altares. É hora de falar a verdade. Ah, mas aqui é Alpires, irmão, é aqui que vai começar. É aqui que vai começar, sim. Eu creio que daqui vai sair grandes pregadores. Teve o culto aqui de domingo das crianças. Eu não vi criança nenhuma aqui. Vi pastores, pregadores, diáconos, diaconisa, missionários. Foi isso que eu vi. Foi isso aqui. É o futuro da nação, o futuro da nossa igreja. E qual o legado que vamos deixar para ele? Uma igreja que põe Jesus para fora? Ou uma igreja avivada, uma igreja cheia de Deus? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Que possamos estar sensíveis à voz do Senhor. Que possamos estar atentos à voz de Deus. E eu quero ler o 19, o 20, o 21 e o 22. Jesus disse assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que possamos ser sensíveis à voz do Senhor. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora, irmãos, de estar pensando em divisão, a contenda. Não é hora de orar pela igreja, é hora de firmar, é hora de saber, olha, meu lugar é esse e eu vou fazer meu serviço com excelência. Eu sou do louvor e eu vou louvar com excelência, porque é para Jesus. Eu vou pregar a palavra com excelência, porque é a palavra de Deus. Eu estou limpando a igreja, eu vou limpar com amor, porque é a casa do Senhor, a casa de oração. Eu sou diaconisa, vou servir com excelência, com amor. Eu sou pastor, vou pastorear com amor. E o amor, muitas das vezes, vai ter que corrigir. Aceite a correção. Porque enquanto o Senhor está te corrigindo, é porque Ele ainda está falando com você. Você ainda está ouvindo Ele. Triste é quando as pessoas não escutam mais, não ouvem mais a voz do Senhor, já desistiram de ir para o céu, já abandonaram tudo. Então, louvado seja o nome do Senhor, que ainda estamos aqui, firmados, direcionados na palavra. Gostaria de ler
algo que eu amo e é a minha esperança, o que me mantém firme, o que me mantém viva, que é quando Jesus fala que Ele está vindo. No capítulo 3, no versículo 11, ele diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele estava dizendo à igreja de Laodiceia, mas hoje ele está dizendo à igreja de Quadrangular do Pires: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem, guarde a palavra no seu coração. Para de guardar rancor, mágoa, ódio. Guarde a palavra, perdoe, arrependa-te, porque Jesus está voltando. E é a nossa esperança, é o que nos mantém aqui, o que nos mantém de pé, o que nos faz sorrir todos os dias, é saber que eu não sou daqui. Em breve eu vou estar em casa. E que Jesus não é um visitante dessa igreja. Jesus é um morador em nossos corações, em nossa vida. Amém? Que possamos tomar essa decisão hoje, de ficar sensíveis sensíveis à voz do Senhor. E ter os olhos abertos, os olhos espirituais, para podermos pedir para o Senhor permanecer, ficar à vontade em nosso meio, e o nosso amigo Espírito Santo ficar à vontade, nos usar conforme a vontade e o querer dele, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de estar orando agora pela família e pelos pedidos de oração. Na verdade, agora eu vou orar pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, queremos agradecer porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e as suas misericórdias são novas a cada manhã. Agradecer por este dia, por essa oportunidade, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e te pedir, Pai, abençoe a vida de cada dizimista, ofertante da tua casa, que o Senhor venha abençoar, que não falte a farinha e nem o azeite na casa deles, em nome de Jesus. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha abrir as portas de emprego, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que não puderam ofertar com o dinheiro, mas trouxeram a maior oferta, que é um coração quebrantado, e o Senhor os recebe em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, os dizimistas, os ofertantes que mantêm a tua obra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus, aleluia. Agora eu gostaria de orar pelas famílias e orar também pela Vanessa e família, Janete e Jesus em família, Natan, Emanuel e todas as crianças que estão enfermas, e Dejair e família. Amém? Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, apresento a Ti cada pedido de oração. Em nome de Jesus, te peço, Senhor, que o Senhor visita cada enfermo, cada família, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e discernimento, Senhor, para conduzir a nossa família na Tua presença. Que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que está assistindo este culto. Que o Senhor vá de encontro a cada um. Que o Senhor envie os Teus anjos para guardar, proteger nossas crianças, Senhor, nas escolas. Que o Senhor os livre de todo mal, todo ensinamento contrário. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e discernimento para educá-las no seu caminho. Que o Senhor nos ajude a permanecer firme até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos, tome o teu lugar de honra da casa, tome o teu senhorio de volta, fique à vontade em nosso meio.
Amigo Espírito Santo, fique à vontade para usar todos conforme a tua vontade, teu querer. Nos dê sensibilidade, Senhor, para sentir a tua presença e sentir quando ela se for, para podermos, Senhor, orar e buscar o Senhor com vontade, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, os pedidos de oração. Eu não sei o que cada um deseja, mas o Senhor sabe. Visita, Senhor, cada pessoa que colocou o seu nome, o seu pedido. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, pois o Senhor sonda e conhece cada coração. O Senhor sabe do que necessitam, do que precisam. Em nome de Jesus, fique à vontade, Senhor, para curar, para libertar, para salvar. Em nome de Jesus. Senhor, aquelas pessoas que um dia estiveram aqui e hoje não estão, que o Senhor vá de encontro a elas, envie o teu Espírito Santo para convencê-las do pecado e da justiça. Em nome de Jesus, que eles possam sentir falta da casa do Pai e voltar. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, toda a liderança da nossa igreja. Abençoa, Senhor, a nossa tarde, o culto dessa noite de estudo bíblico. Que o Senhor venha usar a nossa irmã, conforme a tua vontade, teu querer, para nos instruir na tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada um que se faz presente. Nos leva de retorno ao nosso lar, em paz, em segurança. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não esquecer que hoje, às 19 horas, culto de ensino. Em nome de Jesus. Amém? Com o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, não só hoje, mas todos os dias. Amém. Graças a Deus.